amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando sua cor entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração escuta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, muda o que vemos. Muda o que pensamos. Canta com a gente, tia Cecel. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Todo mundo junto. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda.
Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda onde vamos, muda o que fazemos, muda o que amamos, muda o que falamos, muda o que vemos, muda o que pensamos. Quando o amor de Jesus entra na nossa vida, a gente fica tão diferente, fica tão melhor, fica parecido com Jesus. Quanta coisa muda, hein? Muda onde vamos, muda o que fazemos, muda o que amamos, muda o que falamos, muda o que vemos, muda o que pensamos, muda tudo pra melhor. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do bom Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegro em sua luz. Nem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me
sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos em favor dessas crianças, em favor das auxiliadoras, professoras, que o Senhor fale ao coraçãozinho delas, Pai. Que esse momento de culto, o culto delas, seja um momento de memorial, um momento no altar, Senhor. Que elas venham lembrar para o resto de suas vidas, Pai. Que o Senhor possa desde já estar falando em cada coração. E também, Senhor, em nosso coração, que nós vamos ficar aqui também para estudar a Tua palavra, Pai. Por isso toca, Senhor, no mais profundo, na nossa alma, onde o homem não pode mexer, mas o Senhor pode, Pai.
porque o Senhor nos criou, Pai. E nesse momento queremos ser tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo, um Salmo que não é muito conhecido. O Salmo 23, todos conhecem. É o Salmo mais lido, né? Talvez mais lido do planeta. É uma poesia maravilhosa, o Salmo 23. E o tema da mensagem é: Deus cuida da nossa alma ferida. É o Deus que cuida da nossa alma ferida, porque com o passar do tempo, às vezes a gente vai enfrentando alguns ferimentos, e é só Deus para cuidar. Deus é um Pai extremamente amoroso. Eu estava meditando nesse salmo no meu devocional essa semana. Obrigado, Robson. E fiquei pensando o quanto Deus é amoroso, extremamente amoroso. Ainda que tenhamos um coração duro muitas vezes, ainda que tenhamos um coração insensível, às vezes até diariamente, mas Ele continua demonstrando o seu amor. E eu me debrucei diante desse salmo, devido ao amor de Deus com todos nós, sejamos justos ou injustos, mas Deus tem derramado a sua misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus fez nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele faz chover sobre justos e injustos. Esse é o nosso Deus. A todos nós. Não só para aqueles que obedecem a sua palavra, mas para todos. Sabemos que a salvação não é para todos, mas a bondade de Deus aqui nesse mundo é para todos. Nem todos têm essa sensibilidade de entender, de enxergar a bondade de Deus. Então, conhecer o Salmo 23 é penetrar nas profundezas do amor de Deus e conhecer quais são os verdadeiros propósitos que Ele tem para comigo, para conosco. E o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele supre, Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Como a nossa fé é fortalecida nesse pastor. E esse salmo de Davi, talvez ele fez esse salmo no campo, porque ele era um pastor de ovelhas. E talvez olhando para as ovelhas, o quão indefesas elas são, e olhando também para ele como pastor que dava vida para proteger aquelas ovelhas, porque diz a palavra de Deus que ele chegou a matar um leão, chegou a matar um urso para defender as suas ovelhas. E aí ele faz esse poema, esse salmo maravilhoso, davídico, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Interessante que ele não fala aqui o nosso, mas é porque ele está tendo uma intimidade com Deus. No momento que eu estava fazendo essa meditação lá em casa, eu pude dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas agora que nós estamos aqui de forma coletiva na igreja, eu posso dizer: o Senhor é o nosso pastor, aleluia. E Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Tem alguém com fome aqui? Tem? Não tem. Se tiver, porque deixou para te guardar depois. Mas comida na casa tem. Esse é o nosso Deus. O Deus que não deixa faltar nada. E é interessante que no hebraico original está dizendo assim: não é o Senhor é o meu pastor, mas não é nada me faltará. No hebraico, no original está: eu não terei falta de nada eu terei falta, eu não terei falta de nada. Muda um pouco. Porque quando você fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a impressão que dá que Deus é um supermercado e Ele tem que nos suprir o tempo todo, com as nossas necessidades, com os nossos pedidos, com os nossos sonhos, com os nossos anseios. Mas o salmista está dizendo: eu não terei falta de nada. Esse é o original. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada.
salmista está dizendo aqui? Ele não era milionário, ele não tinha todo o conforto que você tem. Ele talvez apacentando as ovelhas na sua humildade, mas ele está dizendo aqui, até aqui Deus tem suprido, até aqui nada faltou para essas ovelhas. E eu sou uma ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo. E de nada eu tenho sentido falta, aleluia. Tem gente que tem tudo e sente falta de não sei do quê. Tem gente que pode dizer aqui, eu não tenho falta de nada, mas reclama de tudo, resmunga de tudo, nada está bom. Mas aquele que tem Jesus no coração, aquele que tem uma intimidade com o Pai, ele está dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não tenho falta de nada, porque a tua presença supre todas as minhas necessidades. A presença de Jesus, ele cura, ele supre, ele restaura, ele traz alegria para as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha seus erros, seus pecados, sim, mas um homem que quando se achegava na presença de Deus, chamava a atenção de Deus, porque era espontâneo, era voluntário, era do coração. E ele está dizendo, eu não terei falta de nada. Esse é o nosso Deus. É o Deus pessoal, é o Deus da provisão, é o Yahvé Jireh, é o Deus que nada falta para cada um de nós e não vai faltar. Pela palavra de Deus eu posso dizer aqui para você, não vai faltar, porque Deus cuida das suas ovelhas, aleluia. Deus como pastor não deixa faltar o essencial. O essencial não vai faltar. Talvez falte a sua arrogância. Aquilo que você quer, a sua soberba, aquilo que você quer mais, essa busca desenfreada do ser humano, isso pode ser que falte, pode ser que você nunca seja um milionário como você queira, mas o essencial Deus vai dar, amém? Às vezes até eu falo para o Senhor, Senhor, para um pouquinho que o serviço está demais, é muita bênção. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com calhas, eu tinha pouco serviço, começando a clientela, 26 anos atrás, 27 anos, eu fui para a praia, aí chuva, pobre como vai para a praia, chuva, 3, 4 dias de chuva, gente. Aí eu comecei a olhar para Deus e falei, Senhor, tá ruim na praia, chovendo, não dá para fazer nada aqui, mas pelo menos manda serviço para mim, tá chovendo, manda serviço, estou começando a trabalhar com calha agora, não sei o quê. Ó, 2 semanas depois, oração contrária. Senhor, para um pouquinho que não estou aguentando mais. E faz 27 anos que eu estou orando desse jeito. Senhor, calma, dá uma brecada aí. Breca, que tá feia a coisa, não estou aguentando. É bênção sobre bênção e nem corre de atrás de serviço, gente. Serviço vem de atrás. Tá? Parece que quando a pessoa é trabalhador, o serviço vem de atrás. Quando o cara é vagabundo, parece que espanta o serviço. Mas não tem jeito. E aí eu falo, Senhor, para um pouquinho, é bênção sobre bênção, é o essencial, ninguém aqui é milionário, ninguém aqui é rico, mas o essencial Deus nos deu, uma casinha, um tetinho, um carrinho, às vezes, se não tiver carro, mas tem 2 pernas boas, ah pastor, minha casa é de aluguel, não interessa, Deus está abençoando para você pagar aluguel, o essencial Deus tem feito na nossa vida, por isso nós podemos dizer, Ele é o nosso pastor, é Ele que supre cada detalhe, Ele supre com sabedoria. E é interessante que Ele não supre com exageros, com sabedoria e não com exageros. O profeta Elias, quando estava num momento de seca, o rei Acabe diante da idolatria, e Deus mandou uma seca para o povo de Israel tremenda. E quando falta água, os corvos pararam de trazer carne e pão para o profeta, porque está faltando água, sem água não vai virar. E aí Deus diz, agora vai para Sarepta. E lá tem uma viúva, e ela vai sustentar você. E ele pensou, deve ser viúva rica. Quando ele chega lá, ele bate palma, a viúva não tinha nada na casa, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer um bolinho para ela e para o filho e depois ia morrer, porque eles não tinham nada. E o profeta diz, primeiro tu faz para mim, pela fé, como servo e profeta de Deus. E ela teve fé e fez aquele bolinho, o pouquinho que ela tinha. E diz a palavra de Deus que Deus multiplicou naquela casa em abundância, até que veio chuva, Deus sustentou aquela mulher com seu milagre. Aleluia. Esse é o nosso Deus.
Não é o Deus do exagero. Às vezes exagera um pouquinho. Jesus queria sustentar multidões e multidões, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, lá em João capítulo 6. E aí os discípulos disseram para Jesus: mas Senhor, nós não temos nada. Como que nós vamos tratar desse povo? E Jesus disse: eu não quero mandar esse povo embora com fome. Eles estão longe, eles vieram aqui para aprender a palavra, mas eu quero também calibrar o estômago desse povo. E aí chega Filipe e diz assim: Senhor, nós temos esse menino aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E com 5 pães e 2 peixinhos, de uma forma milagrosa, não parava mais de sair alimento daquele cesto, e toda a multidão foi sustentada, foi mantida naquele momento, e ainda sobrou 12 cestos, para calar a boca de cada discípulo de Jesus, para cada apóstolo. Então, ainda sobrou 12 cestos ainda. Então esse é o Deus. É o Deus que não é o excesso, mas é o essencial. Pode agradecer, porque o essencial, o necessário, Ele tem feito para a nossa vida, aleluia. Confie que Deus conhece o que você precisa, mesmo quando você quer outra coisa. Ele sabe o que você precisa. Talvez você está pedindo outra coisa faz tempo, mas você tem que agradecer a Deus hoje, porque Ele sabe que o que você tem é o suficiente, amém? Talvez você precise de mais um pouco. Mas talvez você precise também de maturidade. Maturidade para ter esse mais um pouco que você quer. Tem uma frase que diz: se Deus é o meu pastor, não vivo em falta, eu vivo em fé. Amém? Ele é o nosso pastor, então nós não vivemos em falta de nada. Não temos falta de nada, mas nós temos uma fé, e uma fé concentrada nele. E eu fiquei pensando: você já viu ovelha preocupada com boleto? Não tem. Ovelha não se preocupa com boleto. Ovelha ele só olha para o pastor, ele descansa no pastor, porque o pastor está cuidando da ovelha. Então fique em paz. Ah, pastor, então precisa pagar boleto? Não precisa pagar boleto. Mas fique em paz, mas Deus vai abrir portas para você pagar esse boleto. Deus vai te ajudar como até aqui te ajudou. E mesmo nos momentos difíceis serve de aprendizados para nós. Mesmo assim. Então a palavra de hoje, para que você possa ser curado emocionalmente de uma vez por toda, que você possa dar um grito bem alto: o Senhor é o meu pastor, aleluia. E não sentirei falta de nada, de nada, de nada e de nada, sabe? Tem gente que não tem falta de nada, mas como eu disse, às vezes reclama demais. E que nós possamos olhar para o que Davi olhou. Em Filipenses 4,19, olha que o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Nosso Deus em glória há de suprir. E Ele supre. Sabe por quê? Porque nós somos tão frágeis, nós somos tão limitados diante de Deus. Certa vez eu li um livro de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. E ele escreve aqui 7 itens, 7 características das ovelhas, dentro do Salmo 23. E ele diz aqui: a ovelha é incapaz de cuidar de si mesmo. E eu fiquei pensando, nós às vezes não somos capazes de cuidar de nós mesmos. Somos tão frágeis, a nossa saúde é muito frágil, gente. Uma hora você está bem, daqui a pouco uma veinha aqui, uma pequena veinha, sabe, pode causar um estrago. Como dizia o mais antigo, um derrame, hoje é AVC, né? Acaba com tudo. Uma veinha que desliga da nossa mente, nossa cabeça, você fica todo sem coordenação. Somos muito frágeis, e a ovelha é incapaz de cuidar de si mesmo. A ovelha não consegue, ela é ingênua, ela é tola, ela é presa fácil aos predadores. E eu fiquei pensando, é nós. Segunda coisa, a ovelha indefesa, não possui garras. A ovelha não tem uma presa, não tem os dentes fortes, ela é lenta para correr. Eu falei, também não tem presa, não tem garra também. Aí estamos lascados mesmo, gente. É igual a ovelha. Terceiro lugar que Max Lucado diz: a ovelha não consegue limpar a si mesmo. Aí não é eu.
Ele diz que a ovelha não consegue nem se limpar. O cachorrinho, você pode ver, limpa tudo com a linguinha, gente. Você que gosta de beijar na boca o cachorrinho, no focinho, limpa tudo. É uma belezinha. O gatinho fica, a minha cachorrinha fica. Aí o André chega do serviço, e eu fico só olhando, falei, meu Deus do céu. André, você não sabe o que você está fazendo, filho do céu? Não, só aqui. Mas a cachorrinha e o gatinho têm condições de limpar, de se limpar. Nós ainda temos, glória a Deus, e vão morrer tendo, em nome de Jesus. Mas a ovelha nem para isso presta, gente. Nem para se limpar, ela depende do pastor. Até para tirar aquela lã, para fazer toda a limpeza, a ovelha não consegue fazer isso. Quarto lugar, ela é míope. É eu também. Se tirar o óculos, nós estamos lascados, gente. A ovelha não enxerga direito. É meio míope. A ovelha é teimosa. E eu também, é nós aqui. Ele está falando, a ovelha é teimosa, é difícil. Às vezes tem que usar o cajado, às vezes tem que usar a vara, às vezes tem que repreender, tem que buscar, tem que dar umas batidas na ovelha. Sexto lugar, a ovelha não tem senso de direção. É nós. Sem GPS nós não vai para lugar nenhum mais. Não tem senso de direção, ela se perde muito fácil, ela sai do rebanho muito fácil. E é por isso que o pastor precisa estar de olho na ovelha o tempo todo. E eu fico pensando, Deus olhando para nós, dizendo, olha, nem se limpar sabe direito. Ainda quer dar um eu faço o meu jeitinho brasileiro, nós não faz nada, gente. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos desse pastor para suprir todas as nossas necessidades. E para encerrar, a ovelha tem tem alguns dotes que que podem ser ruínas para ela, que é a lã. Se ela cair num rio, adeus. Com o peso daquela lã se afoga rapidinho, se afoga com o próprio peso. E eu fiquei pensando como a gente se parece como ovelha, como nós somos fracos, como nós dependemos desse pastor maravilhoso que nada tem deixado faltar para nós, aleluia. Esse é o nosso pastor. Mas continuando o texto, ele nos faz ficar em paz. Olha só, Davi está dizendo aqui que ele tenta fazer o melhor, e ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, diz o verso 2, parte A. É o Yahvé Shalom, é o Deus que traz paz ao nosso coração. E ele está dizendo pasto verdejante num contexto, numa geografia que não tinha pasto verdejante. Ali no Oriente Médio, às vezes demorava semanas, meses e meses para chover, gente. E é por isso que o pastor tem que sair de um local, talvez até de perto da família, e pastorear as ovelhas longe. Lembra da família de Jacó? Quando os filhos foram longe pastorear as ovelhas, e José foi atrás dos irmãos. Por quê? Procurar de pasto. Mas Deus sempre nos leva em pastos verdejantes. Sempre. Sempre. Para quê? Ele repousar em pastos verdejantes. Não é assim? Quando você come alguma coisa, dá uma aquecida no estômago, você deita na sua cama, você está deitando em pastos verdejantes. Nada tem falta. Gente, dormir com a barriga vazia não dá. É difícil. Ronca que ronca mesmo. É horrível. Agora, gostoso é dormir com a barriga cheia, e daí você ronca gostoso mesmo. Mas daí não é a barriga que ronca, né? Aí é todo o seu ser que ronca. Mas é pasto verdejantes. Olha o que diz Isaías, capítulo 26, verso 3. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Aleluia. Deus conserva. A paz de Deus não é a ausência de guerra, mas é a presença dele. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, mas se ele está presente, ele traz paz ao seu coração. Você tem pastagens verdejantes. Sua mente pode estar a 1000, mas o seu coração pode estar em paz quando confia em Deus. Eu vou repetir o que eu disse já esses dias aqui. Nós estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos. E Estevão morreu em paz. Estevão morreu apedrejado. Talvez quem estava apedrejando não estava em paz, estava com raiva, com ódio, por ele falar de Jesus, por ele falar do Messias. Mas a Bíblia diz que ele olha para o céu
e ele vê Jesus à direita do Pai. O seu rosto estava resplandecendo. Aleluia. Não é o lugar que traz paz, é a presença do pastor. Pode estar na vegetação seca, mas a presença do pastor traz paz em nosso coração. Mesmo que você estivesse, guiando no trânsito, você canta louvor. Mesmo que alguém buzine para você, mesmo que alguém feche você e você diz a paz, irmão. É assim ou não é, irmãos? Mentirosa, Yada. Mas, gente, eu não estaria pregando aqui se isso não acontecesse comigo. Pastos verdejantes, e quando você sai da sua casa com essa paz no coração. E esses dias, eu acho que já contei aqui na igreja, faz pouco tempo, eu passando uma rua no centro de Tatuí, e eu estava na minha mão, por incrível que pareça, porque sempre eu estou errado. Você já percebeu que sempre nós está errado? Parece que sempre nós está errado. Mas nesse dia eu estava certo. E aí a pessoa que desceu, ela não parou, mas ia dar no meio do meu carro, por Deus, assim, por reflexo de homem, sabe? Homem, motorista, assim, reflexo de homem. Sai aqui, ela para aqui. Não, tem mulher que dirige bem também. E eu vi a mulher dele gritando do lado, ai meu Deus! E eu parei o carro assim, não bateu. Fiz assim para ele, o coraçãozão estava 1000, mas fiz assim. Falei, oh, glória a Deus, não bateu, tá tudo certo. Aí ele passou na minha frente com o carro, a mulher dele só estava esperando. Essa eu podia xingar, gente. Essa eu podia. Eu estava no direito de xingar. Eu podia encher a boca, de tanto que eu já tomei xingo por estar errado. E já tomei xingo da Joelma também no lado. Essa eu falei, essa eu vou xingar. Eu estava sozinho. Eu falei, não vou. Eu estava com tanta paz, gente. Eu saí com tanta paz no coração de casa. Eu fiz assim para ele. Não bateu, tá tudo certo. E fui. E eu acho que a mulher dele ficou esperando. A mulher dele falou, nossa, senti falta agora de um xingamento, né? Senti falta de uma briga agora. Mas não teve briga. Porque Deus, o nosso pastor, traz essa paz ao nosso coração até nesses momentos difíceis. Olha o que Jesus disse em João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele continua, no mundo vocês passam por aflições. No mundo você tem aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, aleluia. E nós estamos vencendo com Cristo. Diante dessa paz, diante do domínio próprio. Salmo 4:8 diz, eu logo me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia. Então durma tranquilo, gente, durma tranquilo, porque nós temos esse Deus que traz essa paz, esse pastor maravilhoso. Mas também ele nos faz descansar. Veja a parte B do verso 2. Leva-me para junto das águas de descanso. Gente, a água de descanso não é aquela onda agitada. A água de descanso não é aquele rio bravo. A água de descanso é aquela água calma, sabe? Eu sinceramente não gosto muito de água de descanso. A turma gosta de ir para Ubatuba, parece o tanque do boi lá de Tatuí. Fica lá com a pescoção fora lá. Que graça tem. O gostoso é um pouquinho de onda. Pobre gosta de brincar na onda, mas não tem nem divertimento, gente. Pegar jacarezinho, mas a turma vai lá, daí tem umas praias lá em Batuba, não tem onda, fica lá, tudo, ai que gostoso, gente do céu, que coisa chata. Mas aqui para as ovelhas beber água tem que ser assim. Como que as ovelhas vão beber água com um monte de onda, e aquela agitação, e aquela coisa doida? Não, daí você imagina um pasto verdejante, um tanque, coisa mais linda do mundo, as ovelhinhas tomando água lá e o pastor sentado observando as ovelhas. E a palavra de Deus, leva-me para junto das águas de descanso, aleluia. Águas tranquilas. Mas às vezes é gostoso sair daquelas ondas para também curtir uma água tranquila, né? Você conseguir enxergar o horizonte do mar. É a coisa mais linda do mundo. Então descanso espiritual é fruto da confiança em Deus e não da ausência de problemas. Pare, respire. Descanso começa quando você solta o controle. O descanso começa quando você faz uma pauta, quando você para de atuar. Sabe, e às vezes a gente precisa parar de atuar um pouco. A gente quer atuar a todo momento. Mas às vezes a gente precisa soltar o controle e dizer, Senhor, o controle está nas tuas mãos. Agora eu quero descansar em ti. Descansar.
Enquanto você perde o sono, Deus continua no turno da noite. Aí não adianta nada. A Bíblia diz lá no Salmo 121, fala que o nosso Deus, o Deus de Israel não dorme, não cochila. O nosso Deus está o tempo todo acordado. E eu fico pensando, nós que somos ovelha, nós que somos frágeis, nós que precisamos de um sono pelo menos de 8 horas, 7 horas por dia. Por que ficar acordado, gente? Não precisa os dois ficar acordados, porque Deus é eterno. O Yahvé não dorme, ele é eterno. Mas você pode dormir. Você pode descansar. O Salmo 46, 10, 11 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, aleluia. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. E o Salmo 127, verso 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está balançando o berço. Enquanto você está preocupado com o boleto do outro dia, descansa. Deus vai dar força para você correr de atrás. Deus vai trazer sabedoria para você. Descansa nele. E olha só o verso 3, parte A. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Alma aqui está no sentido de vida. Está no sentido de fôlego, está no sentido de vigor, está no sentido de restauração, plena restauração. Deus refrigera a alma cansada. Ele não só cura o corpo, mas também trata as feridas emocionais. E aqui o salmista, como pastor, ele vai longe. E ele fala: Senhor, refrigera a minha alma. Porque só Deus pode alcançar os lugares que a terapia não alcança. Sabia disso? Às vezes, infelizmente, eu converso com algumas pessoas, eu falo: pastor, estou fazendo 2 anos terapia, estou passando com psicólogo, mas não está resolvendo. Mas com Deus resolve. Eu não estou dizendo que você deve deixar as terapias humanas. Não deixa. A ciência está aí para ser ajudado, precisa, eu preciso, você precisa. Mas juntamente com a terapia da ciência humana, que foi Deus que deixou também a inteligência, a sabedoria humana, você também se apegue a Ele, descansa nele, porque Ele pode chegar onde a terapia humana às vezes não toca, que os remédios não curam e que as palavras muitas vezes não alcançam. Mas Ele pode alcançar. E Ele pode refrigerar a sua alma. Talvez o seu corpo esteja refrigerado com esse frio, com esse inverno. Talvez o nosso corpo está refrigerado, mas o coração não. O coração às vezes está perturbado, mas Ele traz refrigério. E refrigerar na Bíblia é confortar, revigorar, dar alívio, restaurar, consolar. Olha quanta coisa esse salmo traz para nós. Traga as suas emoções quebradas para Deus, e Ele não rejeita um coração partido. Ele não rejeita. Ele pode despedaçar ainda mais seu coração, mas fazer um coração novo. Um novo ser, uma nova pessoa, como as crianças cantaram aqui. Um modo de pensar, um modo de agir. Emoções bagunçadas, só Jesus pode fazer. Só terapia celestial. E o mais importante é de graça. Hoje uma terapia está caro, gente. Faça, se puder, faça. Mas juntamente com a terapia é de graça esse acesso que nós temos até o nosso Deus. Em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, o nosso Senhor Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim porque sou manso. Olha o que Jesus diz: aprendam de mim porque sou manso, sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus está dizendo isso aqui, não é nem tanto para esse lado emocional, é para a religiosidade, porque o povo não estava aguentando não só os 10 mandamentos, mas quase 700 mandamentos que eles tiraram dos 10 mandamentos, e cargas pesadas em cima do povo, que os fariseus colocavam, os saduceus colocavam, e Jesus diz: venham a mim, vocês religiosos que não aguentam mais. A religião é importante, sim, ela informa, ela nos liga a Deus. Mas cansa se não for transformado, se não for regenerado.
E Jesus disse: venham a mim e descanse o seu coração. Pare de se apegar em doutrinas de homens, mas descanse em mim, porque sou humilde e manso de coração. Em Romanos capítulo 8, verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre uma vida no Espírito. E ele fala de filhos e fala de herdeiros. E ele está dizendo aqui: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O nosso espírito precisa receber o Espírito Santo com letra maiúscula para trazer refrigério, para trazer paz ao nosso coração. Mas continuando, veja a parte B do verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui fala de direção. Ele nos guia por caminhos de justiça. Sabe, gente, muitas pessoas não se curam. Muitas pessoas não entendem que Deus é o seu pastor, não sabem agradecer por aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque estão nos caminhos da injustiça. Mas o salmista está dizendo: ele nos guia, o nosso pastor nos guia por caminho justo. Nenhum pastor leva ovelha para o abismo, nenhum pastor leva ovelha para o vale para ser morta. Não, o pastor quer o melhor para a sua ovelha. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele nos guia para a justiça. E quem tem justiça no coração, dorme em paz. Amém? Não precisa ficar com medo da polícia. Não precisa ficar com medo de alguém que vai te matar, algum traficante. Não, você está em paz, meu irmão. Tu está em paz, tu não deve para ninguém. Ah, pastor, eu devo, você não deve nada. É compromisso que você tem. Dívida é só depois que você não consegue pagar por 3 meses. Daí vira dívida. Mas enquanto você está saudando, é compromisso. Ah, não está conseguindo pagar? Justiça. Vai até essa pessoa e diz: olha, eu não consigo pagar isso, mas eu posso dar 50, 100 por mês, pode ser? Todo mundo vai entender. Mas justiça. Adorar a Deus, buscar a Deus em primeiro, e a sua justiça. Não. Buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E outras coisas vão ser acrescentadas. Eu que errei também aqui. Gente, buscar a Deus é Deus lá em cima. É o Deus Todo-Poderoso, é Yahvé. Agora, a justiça de Deus é horizontal, é aqui na terra. Buscar a Deus e a sua justiça é amar o próximo, é fazer bem ao próximo. Isso traz refrigério, isso traz paz ao nosso coração. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui eu faço um convite: talvez o seu lado emocional está destruído. Por quê? Porque às vezes há coisas erradas. Uma pessoa que está cometendo adultério, muitas vezes, ela fica sem paz no coração. O medo de alguém descobrir, o medo da casa cair. Não, quando você está dentro da justiça de Deus, quando você não aproveita para tirar vantagem em cima do próximo, o que você não quer para você, você não quer para o próximo, você dorme em paz, você está dentro dessa justiça de Deus. E quando você não souber para onde ir, você pode perguntar. E isso glorifica a Deus. Hoje nós falamos aqui: quando você não souber para onde ir, você pergunta e Deus vai guiar os seus passos. Seja na justiça ou seja na incerteza, uma dúvida: Senhor, devo sair desse trabalho ou não devo? Senhor, devo casar com essa ou com essa? Ó, os jovens aí com 3 namoradas, pare com isso. Essa, não, é essa mesmo, tem que casar. Já falei hoje de manhã que é ela mesmo, Eduardo, pode casar. Em nome de Jesus. É a Érica mesmo, mas ore mais. Orem. Busque a justiça de Deus. Fale: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E a tua vontade eu preciso estar debaixo da tua direção. Ele é o nosso pastor. É Ele. Deus não guia por GPS. Ele guia através do Espírito Santo. Aleluia. Porque o GPS erra muitas vezes. E seguir Deus é tipo o ex-espiritual. Se errar o caminho, ele sempre vai recalcular a rota. Ele vai recalcular. Ele vai dar um jeito. Ele vai transformar às vezes o mal em bem. E Deus é misericordioso, Ele faz isso também. É o nosso Deus que nos guia. Olha o que diz em Isaías, capítulo 30, verso 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo:
este é o caminho, andem nele. Amém? Quando não desvie, mas aquele que é eleito, aquele que é de Cristo, vai ouvir o Espírito Santo falando, através da sua palavra, através de uma mensagem pregada, porque ele nos guia pelo caminho da justiça. Mas veja o verso 4 agora. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui diz que ele nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. O consolo de Deus é ativo o tempo todo. Ele anda conosco no vale, não apenas na esfera, mas fora dele. Esse é o nosso Deus. E quando nós falamos de vale, gente, nós falamos de perigo. As ovelhas, quando estavam no vale, ela estava muitas vezes presa naquele lugar, difícil de subir, difícil de sair, aonde tem os predadores. Mas ele aqui está dizendo, é o Deus que nos consola. Em dias escuros, lembre-se, a sombra só existe porque há luz. Então, ainda que eu ande, e vai andar, gente. Ele não está dizendo aqui que não vai andar, porque Davi sabe que um momento difícil chega. O momento de trevas chega, o momento mais difícil da nossa vida, e a morte muitas vezes chega, mas ainda que alguém, um ente querido parta, alguém morra, ou você passe por tanta situação, o consolo de Deus está ali. Ele não está dizendo que nós nunca vamos passar pelo vale da morte, não. Ele está dizendo que Deus está conosco no vale da morte, na cova dos leões, na fornalha. Ele está conosco o tempo todo, mesmo nesse momento difícil. Com Deus até no vale, há consolo que nós precisamos. E é interessante que ele não manda um textão, ele vem pessoalmente com o cajado. Sabe, eu às vezes quando eu vou consolar alguém, eu evito o textão, sabe? Porque o textão fica muito mecânico. Às vezes o abraço, às vezes aquela chegada, às vezes uma palavra, em poucas palavras, ajuda muito mais do que aquele texto. E talvez Deus não mande um textão, mas Ele sempre está do nosso lado. Ele vem pessoalmente com o seu cajado, com o seu bordão para nos encorajar. Então, quando você está no vale, coragem diante dos perigos. Ele nos dá coragem, mesmo diante dos perigos. A presença de Deus no meio das aflições e o consolo nas tristezas da vida. Interessante que quando Davi ele foi enfrentar Golias, e ele precisava de uma experiência para testemunhar para o rei Saul. E a experiência que ele testemunha é justamente do vale. O momento que ele mata um urso, né? Não sei depois de quanto tempo ele mata um leão e um urso. E ele diz, eu já matei um leão, já matei um urso como pastor de ovelha. O que é esse filisteu incircunciso? Então ele conta uma experiência do vale. O quanto Deus o salvou, o quanto Deus o libertou, o quanto Deus o guiou naquele momento tão difícil da sua vida. E Deus o guiou também para que ele pudesse acabar com Golias. Então esse é o nosso Deus. O Deus que mesmo que você caminhe pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte, porque a morte já está morta. Jesus já acabou com a morte na cruz do Calvário. Mas a sombra dela ainda existe. Mas Ele não nos abandona. Mas caminhando para o fim, veja o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele nos mostra a sua graça diante dos nossos inimigos. Ele está mostrando aqui de alguém. Ele sai agora daquela figura mais da ovelha, mas ele está mostrando a figura da casa do anfitrião, alguém que entra nessa casa e tem um banquete preparado. E os seus inimigos estão assistindo esse banquete. E aqui eu fico pensando na presença dos nossos adversários. Nossos adversários, você vai cantar sabor de mel para eles? Você vai estar, tá vendo? O que Deus fez? Vai fazer fusquinha para o adversário? Para os nossos inimigos? Não.
mas aqui os seus inimigos estarão vendo você num banquete com Deus, assistindo você diante de um banquete com Deus. Pessoas que muitas vezes desprezaram, pessoas que muitas vezes não confiaram em você, pessoas muitas vezes que sentem inveja de você, ou também nós colocamos aqui os adversários, os perigos da vida, adversidades da vida, mas você está na mesa do rei, você está diante de um banquete e você está fazendo o que? Lá se alimentando, sentindo paz, sentindo refrigério na alma, sendo alimentado em pastos verdejantes, enquanto muitos estão assistindo vocês. Esse é o nosso Deus. Sabe, está olhando, as pessoas olham para você e vê paz em você. O apóstolo Paulo disse: o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, tu vai envergonhar o teu inimigo. E não é você criticar o teu inimigo, mas é você não revidar, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E nesse momento que muitos às vezes querem procurar briga com você, lembra que eu falei do trânsito? Você está em paz no banquete, você está sendo ungido com óleo, e unção com óleo é honra. Aqui nesse caso é honraria. Deus está te honrando. Deus está te honrando, e esse banquete de paz, de refrigério, esse banquete maravilhoso você está tendo com o rei. E naquela época, um anfitrião, quando recebia um convidado, nenhum inimigo poderia invadir aquela casa, você estava protegido dos seus inimigos. E talvez os inimigos lá fora, olhando para você com todo o conforto lá dentro, sendo honrado no banquete do rei, mas protegido pelo anfitrião. E esse anfitrião é o nosso Rei Jesus, aleluia. Ele nos convida nessa noite para esse banquete maravilhoso. Ele unge a nossa cabeça com óleo, e óleo perfumado, com toda a provisão diante dos adversários. A mesa preparada simboliza a honra, o cuidado, mesmo em meio à oposição. E o Davi, vocês sabem que foi perseguido por 10 anos pelo rei Saul. 10 anos, ele não toca no rei Saul. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul 2 vezes, mas ele não fez, por ser ungido de Deus. Mas Deus toca em Saul, mas ele não toca. Enquanto a casa de Saul estava caindo, Davi estava nesse banquete de paz com Deus. Talvez esse texto foi escrito bem antes disso, mas Davi presenciou isso. Sabe, enquanto estava sendo perseguido, enquanto estava sendo caçado, ele estava em paz com Deus. Deus estava protegendo de tudo. De tudo. Deus não apenas te livra, Ele te exalta diante daqueles que te desprezam. Enquanto te criticam, Deus está te servindo à mesa. Talvez isso que eu estou dizendo é meio contrário do que nós pensamos em Cristo. Mas as pessoas têm que ver isso, gente. Você não pode revidar o mal com o mal, mas as pessoas têm que ver essa paz, esse amor de Deus em nossa vida, esse banquete você tem que sentir, mesmo quando as pessoas chamam você para briga. E precisamos ter domínio próprio. Então, enquanto te criticam, Deus está te servindo à mesa. Imagina o inimigo assistindo você, saboreando a bênção com azeite escorrendo no seu rosto. E esse é o banquete de Deus. Embora rodeados por inimigos, nos alegramos com a bênção da paz e da segurança. Mas ele continua no verso 6, parte A: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui eu fiquei pensando, é uma escolta celestial. Quem que não quer ser escoltado? Você não quer ser escoltado? A gente vê muitos aí famosos sendo escoltados. O Tarcísio, o governador, estava em Tatuí lá esse dia, tinha 3, 4 segurança. Aqui também. Todos os dias a bondade de Deus, diz a palavra, certamente a misericórdia, a bondade, a benignidade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Ele nos cobre com a sua graça, Ele nos cobre com a sua bondade, com a sua misericórdia. E não é um dia, é todos os dias. A graça de Deus não só segue só quando estamos bem, mas persegue todos os dias. Não importa o que diga, o que traga o dia, a misericórdia de Deus está esperando na porta. Tem uma frase que diz: Deus não te persegue com juízo, mas com bondade.
com bondade. Alguém disse que Deus é igual boleto, um larga do pé. Mas não, né? Não vamos falar de boleto essas horas de novo, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel todos os dias em nossa vida. E para encerrar o verso 6b, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode ver, é o Deus que cuida nessa passagem da terra. Deus cuida na nossa morte, pelo vale da sombra da morte, mas também para toda a eternidade. A presença de Deus está em nós. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A promessa do pastor vai além da vida. É uma eternidade na presença de Deus. Viver com Deus hoje é só o começo do que Ele preparou para sempre. O fim do caminho com Deus é só o começo da eternidade. Sabe aquela viagem que você vai sem volta? É essa, é o céu, né? É a viagem sem volta. Vai e não volta mais, né? Muitos já partiram e não voltam mais, já estão no céu com Cristo esperando, né, o grande dia, a volta de Cristo. Mas vai ter esse dia também, que os vivos serão arrebatados num piscar de olhos. Esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E aí vai ser uma viagem sem volta, estaremos para sempre nesse destino final garantido, desfrutando dessa bondade, desse amor maravilhoso. Queridos, o Salmo 23 não é apenas uma poesia, mas precisamos aplicar em nossa vida. É remédio para a alma machucada. Em cada versículo, Deus revela que não somos esquecidos nem deixados de lado, mesmo diante das crises. Ele supre, Ele guia, Ele restaura, Ele consola, Ele nos acompanha até o fim. E a cura emocional começa quando deixamos o Senhor ser o pastor de verdade da nossa vida. De verdade. Não apenas alguém que ouvimos falar. Não apenas que ouvimos, mas aquele a quem descansamos e confiamos e seguimos. Seja qual for o vale, seja qual for a ferida, seja qual for o trauma, seja qual for a perda, o cuidado de Deus, como nós vimos nesses 6 versículos, é completo, é constante. Ele não apenas nos leva até os pastos verdejantes, mas Ele nos transforma por dentro. Que assim seja, assim como uma ovelha conhece a voz do pastor, ouve a voz do pastor, segue o pastor, assim também sejamos nós, tão frágeis que somos, mas que podemos entregar, né, diante desse pastor maravilhoso. Para que cada dia, em qualquer circunstância da vida, você possa sentir o cuidado dele, a sensibilidade do cuidado dele, como ele fez até aqui, até o dia de hoje. Amém? Vamos louvar a Deus. Quero chamar o Ministério de Louvor. Estaremos louvando a Deus nesse momento. Vamos ficar em pé. Louve a Deus com alegria no seu coração, com muita adoração. E olhando um pouquinho por essas palavras do Salmo 23, com o coração grato a Deus pelo seu cuidado. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A igreja em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós agradecemos pelas vidas, Senhor, dos diáconos, diaconisa, que comemora esse momento de comemoração, Senhor, da ação social e diaconia, não só da nossa igreja, mas de todo o Brasil, Pai. Agradecemos pela vida deles, que deixam família, deixam seus algo que eles mais gostam muitas vezes para trabalhar para o teu reino, Senhor, para fazer o social da igreja, para ajudar, assim como é um mandamento teu lá em Atos, que diz que os diáconos ajudavam na época as viúvas, os órfãos, os necessitados, assim também eles fazem esse trabalho e também na manutenção da tua casa, Pai. Agradecemos, Senhor, pelos serviços prestados e que o Senhor possa lhe dar muita saúde, Pai, saúde, Senhor, para que eles possam continuar com esse prazer, com essa alegria de trabalhar para Ti, Senhor. E se porventura, Pai, alguns aniversariantes da semana que não estão presentes, que o Senhor também alcance esse coração, que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida, Pai. Agradecemos pela família Alvo de Oração, mais uma vez pela vida do seu Rubinho, Dona Jerônima, pela sua família, também pela família da Amanda, Pai. Agradecemos, porque o Senhor tem sustentado as famílias.
O Senhor tem se agradado, Senhor, das famílias, Pai. E o Senhor tem sido nosso pastor, o pastor de cada família aqui presente, Pai. E nada o Senhor deixou faltar, Pai. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. E, Pai, agradecemos por esse culto. Colocamos também os pedidos de oração. Nossa irmã Helena, Esther Molinari, Alice, a Florísia, Senhor, mãe do irmão Rogério, a Mirella, a irmã do pastor Jonatas, e as famílias enlutadas que estão sofrendo, Pai, com a perda de um ente querido, e esses que precisam de uma cura, Pai. Que a tua graça possa repousar sobre cada um deles, que o Senhor possa continuar fortalecendo a fé deles, mas também uma cura, Senhor, fortalecendo o seu físico para a alegria da família e também em prol do teu reino, Pai. Colocamos essas famílias nas tuas mãos, aqueles que sofrem, Pai. Tem misericórdia da vida deles. É a oração que nós fazemos, agradecidos por esse culto, agradecido pelos louvores, agradecidos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, e que o Senhor possa levar o teu povo agora, Pai, para que seja uma bênção na casa, no trabalho, por onde andar, que ao sair daqui possamos, Senhor, fazer o que o Senhor mandou, que nós possamos pregar a tua palavra e abraçar aqueles que precisam. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.